E no vídeo de hoje veremos as top 21 ações que mais pagarão dividendos em 2025, segundo o BTG, segundo alguns analistas. Então são ações que podem te garantir uma boa renda passiva. Mas antes de tudo, não esqueça de garantir a sua vaga no meu treinamento de ações para você que quer encontrar boas oportunidades, calcular lucro projetado, preço teto e muito mais. Então, para você que deseja aprender a investir melhor na bolsa de valores, está disponível meu treinamento. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então eles frisaram que um dos fatores que pode continuar valorizando as empresas aqui no Brasil é o ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, que começou recentemente, apesar, claro, dos investidores locais aqui no Brasil ainda estarem céticos em relação ao Ibovespa. E também, claro, por causa da taxa Selic, que não para de subir para conter a nossa inflação futura. Então, nossa inflação se controlando, logo a Selic caindo, se reduzindo para um patamar mais aceitável, os juros norte-americanos também, no médio prazo, caindo para um patamar, entre aspas, mais aceitável, mais saudável para a Bolsa, a nossa Bolsa brasileira pode sim acabar decolando. E quais são os setores bons pagadores de dividendos? Então eles também frisaram sobre o Luiz Barsi, que acaba tendo alguns setores que são a prova de balas. E basicamente dessa lista, 4 ações são dos setores bancários, o setor financeiro está muito depreciado. Eles também selecionaram 3 empresas de serviços públicos, 2 empresas de telecomunicações e também selecionaram algumas empresas do mercado imobiliário. Por mais que o Barsi não goste, não recomenda esse setor, a não ser, claro, com a Klabin, com o seu portfólio de terras. Então tem centenas de milhares de hectares a Klabin. Então ele investe por tabela nesse mercado imobiliário da Klabin, mas porque ela é uma boa empresa. Não investe em si diretamente em uma empresa imobiliária. Começando pelo setor bancário, temos aqui o Banco do Brasil. Então eles estipulam um dividendo de 11% para o Banco do Brasil. Então eu fiz uma conta básica, na cotação atual, multiplicando por 11%, eles esperam um dividendo de 2,69. Provavelmente este é o valor líquido, então o valor que já cai na sua conta, porque ele ultrapassará facilmente esse montante. Também destacaram o Banrisul, o banco lá do Rio Grande do Sul, em que eles esperam um dividendo de 9%. Então na cotação de R$10 de hoje, um dividendo de aproximadamente 91 centavos. Também elencaram um banco que agora vem ganhando destaque, uma empresa pequena, uma small cap, o BR Partners. Eles esperam um dividendo de 9%, que na cotação de hoje de R$13 daria um dividendo de 1,24 aproximadamente. E também destacaram o Banco ABC, outra empresa pequena, uma small cap, claro que tem um foco um pouco mais diferente, um cliente de alta renda, um cliente de média renda, foco para empresas. Então ele pode não se tornar o maior banco do Brasil, mas ainda tem um bom potencial de crescimento. Inclusive espera um dividendo de 8%, que na cotação atual daria um dividendo de 1,64. Já no setor de bebidas, acabaram elencando a Ambev. Eles esperam um dividendo de 8%, que na cotação atual daria mais ou menos 1,05. Lembrando que a Ambev é uma empresa muito cara, apresenta um crescimento bem lento, então é ideal ser bem criterioso na porcentagem de dividendo que você vai esperar para comprar a empresa. E agora partindo para o setor de energia elétrica, eles acabaram elencando a Taesa e eles esperam um dividendo de 10%, que na cotação atual daria mais ou menos 3,39%. Como 2025, o seu payout vai ser entre 90% a 100% do seu lucro regulatório, então pode ter um aumento em relação sim a 2024. Lembrando que a empresa está um pouco endividada, precisa ganhar leilões, mas ainda assim manterá um dividendo satisfatório. Também acabaram linkando a CPFL Energia, uma excelente empresa. Também esperam 10%. Então, na cotação de hoje, daria um dividendo de 3,22. E por fim, o setor de energia elencaram a ISA Energia. Esperam um dividendo de 9%. Lembrando que a ISA Energia é a antiga Transmissão Paulista. E na cotação de hoje, daria um dividendo de 2,19. Realmente um dividendo bem pé no chão e bem possível. Agora partindo para o setor imobiliário, com a empresa Plano & Plano, esperam um dividendo de 13%, que na cotação de hoje de R$10 daria um dividendo de 1,33. Lembrando que o setor imobiliário é um dos principais afetados com a Selic mais alta, tome cuidado com isso.
acaba dificultando o financiamento e também aumentando a inadimplência. Também elencaram a empresa Direcional, que espera um dividendo de 10%, na cotação de hoje de R$ 27,51, daria um dividendo de R$ 2,75. Em seguida elencaram a Cury Construtora, com um dividendo de 9% esperado, que na cotação de hoje seria mais ou menos R$ 1,70 por ação. Elencaram depois a Melnick, com 8% de dividendo esperado, na cotação de hoje um dividendo de 28 centavos. Então é uma empresa muito barata, que atrai muitos investidores, mas tome cuidado com a cotação. O que importa, na verdade, é o valuation e quais as perspectivas futuras da empresa. Cotação não quer dizer nada. Eu falo em valor nominal e não em si se está barato ou se está caro. E por fim elencaram a Lavi Incorporadora, também esperando 8% de dividendos, que na cotação de hoje daria um dividendo de 62 centavos. Partindo para o setor de indústria, com a Marco Polo, uma empresa voltada principalmente para o setor de ônibus, espera um dividendo de 9%, que na cotação de hoje da empresa daria um dividendo de 74 centavos. Em seguida, no setor de mineração e metais, temos a Gerdau, uma empresa que realmente está bem atrativa, mas não é à toa. Aquela concorrência com a China acabou derrubando a cotação. Então eles esperam um dividendo de 8%, que na cotação de hoje daria R$ 1,63 por ação. Em seguida, no setor de petróleo, temos a Petrobras, com 10% de dividendos esperado, que na cotação de hoje um dividendo de R$ 3,83. Então também tome cuidado, Petrobras paga muito dividendo, mas é preciso ter um prêmio de risco por ser estatal e ser muito volátil. Já a estatal tem esse risco a mais e também é uma empresa de commodities que é importante comprar quando o ciclo está favorável. Já na parte de saúde, que querendo ou não também pode entrar no setor de seguros, temos a Odontoprev, uma empresa que também tem o foco na parte do seguro dentário. Eles esperam um dividendo de 9%, que na cotação atual daria um valor de dividendo de 95 centavos. É uma empresa que também é negociada um PL um pouco mais alto, o que faz esse dividendo não ficar tão alto também. Na parte de seguros, temos a BB Seguridade, com um dividendo esperado de 11%, então realmente um dividendo bem alto de quase R$ 4,00. Na cotação de hoje, daria esse belo dividendo. Então, um dividendo bem otimista. Realmente, para pagar R$ 4,00 de dividendos, ela precisa pagar um payout bem alto, acima dos 85%, que é o comum. Quem sabe chegar a 95% a 100% e também ter um crescimento no seu lucro. A mesma coisa para a Caixa Seguridade, esperam 8% de dividendos, que daria um dividendo de 1,27 por ação. Então é que a Caixa, na verdade, acabou subindo bem mais proporcionalmente em relação à BB Seguridade, está num PL mais alto, praticamente o dobro, por isso que paga esse dividendo um pouco mais baixo. Mas o mercado espera um crescimento maior em relação à BB Seguridade. E por fim, no setor de telecomunicações, com a Vivo, eles esperam um dividendo de 8%, que na cotação atual daria R$ 3,94 por ação. E com a TIM, eles esperam um dividendo de 9%, na cotação de hoje de R$ 15,00 daria um dividendo de 1,36. Então tome cuidado com essas duas empresas, porque elas têm um crescimento mais lento e é ideal esperar um dividendo maior para poder comprar a empresa. Porque se tem um crescimento mais lento e um payout mais alto, o seu principal retorno vem do dividendo que é distribuído, porque ela distribui quase todo o seu lucro em forma de dividendos. Então seja bem criterioso, porque a empresa não tem mais um baita crescimento pela frente e o seu retorno vai vir majoritariamente do dividendo distribuído. E na verdade, o setor bancário é um dos mais depreciados e seguros da bolsa. Você pode perceber que grande parte dos bancos estão aqui, e se eles quisessem colocar o Itaú, colocar o Santander e o Bradesco, também caberia. Todos eles têm uma previsão de um dividendo acima de 8%. Então, de fato, o setor mais óbvio hoje e atrativo em relação ao risco seria o setor bancário, principalmente com o Banco do Brasil e essas small caps entregando um alto dividendo, visto que elas também têm um bom potencial de crescimento, então um dividendo crescente, cotação crescente, tudo isso porque a bolsa hoje está muito atrativa. Claro que você não vai sair comprando às cegas, faça o preço teto, entenda se a empresa tem margem de segurança para receber o dividendo, qual que é o lucro projetado, as perspectivas futuras, o PL projetivo futuro, para você não se surpreender. Por exemplo, para calcular o PL projetivo é bem fácil, você pode fazer a conta inversa, pegar o dividendo projetado, no caso do Banco do Brasil, meu dividendo projetado é 3,01, dividir pelo payout, que seria 45%, eu chegaria no lucro projetado, que é 6,68 por ação.
Aí eu pego a cotação atual, que é 24,42, divido por 6,68. Esse é o PL projetivo para o Banco do Brasil. 3,6 vezes na cotação atual. Realmente de graça, muito atrativo. Você recupera muito rápido o seu investimento, porque o PL é a relação de preço comparado ao lucro da empresa. E obviamente que isso não é à toa, olha como que a bolsa está bem depreciada, o PL atual é 8,16 vezes, a sua média é 10,97. Tirando a Petrobras e a Vale, o PL acaba subindo um pouco, porém a sua média também. Estamos abaixo da média. Isso mesmo a bolsa estando praticamente bem colado no topo histórico. Agora olhando para o setor financeiro, o desconto é muito maior. Se o PL atual é 6,42, a média é 9,47, ou seja, praticamente 50% de desconto em relação à média, o Banco do Brasil, que é negociado um PL futuro projetivo de 3,6 vezes, é uma distorção para baixo, é um desvio padrão, ou seja, uma oportunidade muito atrativa. Realmente de graça em relação às médias da bolsa. Claro que o Banco do Brasil é muito difícil ser negociado a 9 vezes lucro, mas se ele fosse negociado a pelo menos 6,4 vezes lucro, daria quase 100% de valorização na cotação atual, contando que não caia lucro e permaneça essa crescente. Então realmente a bolsa está muito atrativa. Não deixe levar em conta desses analistas ou youtubers que colocam medo falando que é hora de vender bolsa. Na verdade agora é hora de acumulação, você ficar durante anos fazendo aportes, porque provavelmente você não é um grande investidor, precisará durante anos ou décadas fazer aportes pequenos para conseguir montar a posição relevante. Então é bom ficar em baixa a bolsa agora, para dar tempo de você montar posição. Então vai aproveitando, a bolsa por mais que esteja igualada ao seu topo lá de 2021, ainda assim o lucro das empresas cresceu e muito em relação ao topo de 2021. Então a bolsa precisaria subir bastante para igualar o lucro em relação a 2021 em relação a anos anteriores. A bolsa está muito atrativa, agora não é hora de querer acertar a melhor empresa do mundo, e sim comprar boas empresas a bons preços. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança, e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.